Ok? Estão visualizando? Sim. Então, nós trabalhamos aqui, ó, os antibióticos na parede celular, trabalhamos os antibióticos que inibem a síntese proteica, e agora nós vamos aqui, ó, antibióticos que interferem com a síntese de DNA e RNA, e antibióticos que interferem com a síntese do ácido fólico, tá bom? Então, tá lá, ou síntese de ácidos nucleicos, certo? Eu só tenho que lembrar o que é o nucleotídeo. Vamos lá. O nucleotídeo, ele é formado por uma base nitrogenada, uma pentose e um fosfato. Tá bem? Sendo que as bases nitrogenadas, ela é uracila, citosina, guanosina, lá do segundo ano, segundo grau. Tudo bem. Então tá lá. O DNA ele é constituído do fósforo, né, da desoxirribose, que é um açúcar, e das bases. É o constituinte básico dele. As bases são púricas e piridímicas. Aí eu tenho adenina, guanosina, citosina, e aí, asterisco aqui, tiamina. O RNA ele é constituído do fósforo, da ribose, não é desoxirribose, né? Desoxirribose. É pela ribose, que é um açúcar, e as bases. E o que muda? Muda só o último aqui, ó. Ao invés de ser tiamina, é uracila. Adenina, guanosina, citosina e uracila. Então, o constituinte básico do DNA é isso: fósforo, desoxirribose e a base. RNA, fósforo, eu tenho a ribose e eu tenho a base. Ok? Todos esses nucleotídeos, para ser incorporado no DNA, né, ele tem que ser trifosforilado. Ou seja, tem que ter 3 fósforos para ser incorporado. Tá bem? Então, aí mostrando as bases púricas, né? Adenina, guanina, uracila, timina, citosina, bases piridímicas. Bem? Bom, vamos lá. A bactéria, né, para ela se multiplicar, ela precisa o quê? Todas as informações estão contidas no cerne da onde? Do DNA. E o cerne, o cromossomo, ele está todo enroladinho assim, ó. Ok? Então ele precisa desenrolar para fazer a cópia. E essa enzima chamada DNA girase ou topoisomerase 2 faz isso. Ela desenrola, bem? Desenrola, tá tudo enroladinho. Ela desenrola para depois fazer a cópia. E depois que copiou novamente, ela enrola de volta o cromossomo. Tá bem? É chamada topoisomerase 2. Então tá lá, a síntese de DNA. Então tem que desenrolar e depois eu vou fazer a cópia. Ok? A replicação. Então o processo. Como que ocorre então o processo? Então tá lá o DNA da bactéria, todo enroladinho. O que acontece? A topoisomerase 2 desenrola. Depois eu tenho o quê? A RNA polimerase faz a cópia. Então desenrolou, faz a cópia de DNA. Tá bem? DNA. Então isso aqui eu estou replicando o quê? O material genético. Então o código está lá no cromossomo todo enroladinho. Ok? Todo enrolado. A topoisomerase 2, ou DNA girase, né? Você pode chamar assim, ou topoisomerase 2, vai lá e desenrola. A DNA polimerase vai lá e faz a cópia igualzinho. E aí você então replicou o material genético. Tudo bem? Então agora você tem DNA 1, DNA 2. Tá certo? Bom, eu repliquei o material genético. Estou falando aqui em material genético. Mas ela precisa replicar suas estruturas. E para replicar suas estruturas, ela precisa o quê? Sintetizar proteína. Então ocorre aquele processo. Lá onde está a informação da proteína? Está no DNA. Então eu tenho a RNA polimerase, faz a cópia
Não é isso? Forma lá o RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro vai ser traduzido aonde? No ribossomo. Lembra disso? E aí vai dar origem ao quê? Vai dar origem às proteínas. Muito bem, agora. Eu dupliquei a estrutura, dupliquei o material genético, dupliquei minhas estruturas. A bactéria agora está pronta para o quê? Para se dividir. Aí formando o quê? Célula mãe e célula filha. Tudo bem? Entenderam isso? Entenderam isso aqui, pessoal? Sim. Então, ó, a bactéria, para ela se dividir, ela tem um material genético. Ela tem lá o ribossomo dela. Ela precisa da célula mãe e célula filha. Ela precisa duplicar tudo. Ela precisa duplicar o material genético. Ela precisa duplicar, entendeu? As suas estruturas, a membrana, tudo. Tudo. Tá bem? E onde que estão essas informações? Essas informações estão lá onde? Estão enroladinhas onde? No DNA. Ok? Então, primeiro passo, a topoisomerase 2, ou nós vamos chamar aqui DNA girase. Desenrola a fita de DNA. Ok? Desenrolou, vem uma outra enzima chamada DNA polimerase. A DNA polimerase faz a cópia. DNA. Ok? Ela faz a cópia. Muito bem, agora eu já dupliquei o material genético, DNA. O que agora ela precisa? De outras proteínas estruturais. Muito bem. Agora ocorre um processo que nós chamamos de transcrição. Por quê? A informação estava aqui onde? No DNA. Informação para sintetizar a proteína. Forma o quê? Forma um RNA mensageiro. Quem que faz essa enzima? Quem que faz isso aqui? Aqui faz a RNA polimerase. Ok? Ela fez um processo de transcrição. Transcreveu. Que enzima que é? RNA polimerase. Esse RNA mensageiro vai aonde? Ele vai ser traduzido no ribossomo. E vai sintetizar o quê? Proteína. Muito bem. Tudo é de origem proteica, não é? Então, ó, dupliquei o material genético duplicado. Agora dupliquei todas as suas estruturas. Agora, bom, agora célula mãe, célula filha. Eu já tenho bactéria 1, bactéria 2. Ok? Então, quais são as enzimas alvos a gente trabalhar? Primeiramente, DNA girase é uma enzima alvo. A DNA polimerase é uma enzima alvo. E o quê? A RNA polimerase também é outra enzima alvo. Tá certo? Vamos lá então. Locais de ação do fármaco. Onde que eles vão estar atuando? Ó, inibindo precursores, né? A enzima dihidropeptorato sintetase, a dihidrofolato redutase, a outra enzima lá, a DNA girase, a RNA polimerase, que é a rifampicina, e interferindo com a síntese de DNA. Tudo bem? Então vamos falar das sulfas. Quem é que se enquadra na sulfa aqui? Aí nós temos a sulfadiazina, sulfacetamida, certo? São bactérias. Elas têm de ação curta, intermediária, longa, e elas têm de uso tópico, com a
a sulfadiazina, utilizada no tratamento de queimadura. Tá bem? Usado no tratamento de queimadura. Aí você tem a sulfadiazina tópica. Tá bom? E a sulfalazina que eu vou explicar na colite ulcerativa. Vou explicar para vocês daqui a pouco. Então vamos lá. Bom, lembra que eu falei, ó, alvo importante são vias metabólicas presentes apenas no micro-organismo. Nós obtemos o ácido fólico, tá? Ou seja, aqui, ó, folato ou ácido fólico, da onde? Nós obtemos da dieta, ok? Da dieta. A bactéria, ela tem que sintetizar, tá bom? E ela parte da onde? Do PABA, ácido paramino-benzoico. Aí ela sintetiza, converte o PABA em ácido fólico em tetrahidrofólico. Aí depois vai dar origem aqui, às bases. Lembra que as bases? Quais são as bases? Adenina, citosina, timidina. Então tá lá, timidina. E a timidina não faz. O que era a base do DNA? Não era isso. Não era um fósforo, a desoxirribose e uma base. E quais eram as bases? As bases púricas e piridímicas. Adenina, uracila, timina. Então tá lá, ó. Timina. Tudo bem? Então, ó, PABA, ácido fólico, tetrahidrofólico, eu vou sintetizar a timina, bases, ó, que vai constituir o DNA. Então, nós estamos falando aqui das sulfas, são fármacos que vão atuar impedindo o quê? A síntese dos precursores do DNA, ou seja, das bases. Aí nós vamos ter, as sulfas interferem o quê? Impede a conversão de PABA em ácido fólico. De que forma? Interferindo com essa enzima, ó, dihidropeptorato sintetase. Vai lá, inibe a enzima e impede a conversão. Aí eu já vou aproveitar aqui, ó, o trimetoprim, já numa etapa depois, impede a dihidrofolato redutase. Impedindo a enzima, não vou converter, não vou formar o tetrahidrofólico. Tá bem? Se eu não formo tetrahidrofólico, não formo a base. Lembra do DNA? A base do nucleotídeo. A base do nucleotídeo era um fósforo, a desoxirribose e a base. Se você não forma a base, o nucleotídeo não vai formar o quê? Não vai formar DNA. Tá bem? Bom, essa via aqui, ó, só está presente no micro-organismo. Então, as sulfas são mais seletivas no micro-organismo. O trimetoprim está presente no micro-organismo nos seres humanos. Então, não é totalmente seletivo. Tá bem? Mas vamos falar da sulfa primeiro. Então, tá lá, ó. PABA, ácido fólico, tetrahidrofólico, que vai dar origem ao quê? As bases nitrogenadas para a síntese de quem? Do DNA. Ok? Tudo bem. Essa via aqui de conversão de PABA em ácido fólico só está presente aonde? Só presente no micro-organismo. E a sulfa faz o quê? Impede a conversão, inibindo a dihidropeptorato sintetase. Inibe a enzima. Então, impede a conversão de PABA em ácido fólico. Certo? Espectro, gram positivo, gram negativo, né? Tem um amplo espectro. Bom absorvido pelo trato gastrointestinal, aplicações purulentas, né? São ineficazes, por quê? Porque tem ali as bases, vou explicar para vocês, tem as bases nitrogenadas. O pus tem resto celular. No pus, o que eu tenho? No pus eu tenho bactéria viva, bactéria morta, e ali, se eu tenho pedacinhos de DNA, eu tenho as bases. Então a bactéria aí, ela utiliza essas bases para sintetizar um novo DNA. Então, infecções purulentas, a sulfa não funciona, você tem que pegar e limpar, tirar o pus, aí ela passa a ser eficaz. Tá bem? Então, atravessa a barreira hematocefálica, tem disponível via parenteral tópico,
metabolizado no fígado, excretado por via o quê? Renal. Tá bem? Então, atravessa a barreira hematocefálica, barreira placentária, leite materno, todos os líquidos, né? Pleural, sinovial, ocular, e aí vai. Aí, o sítio da molécula, né? Uso clínico, utilizado em DSTs, trato geniturinário, infecções respiratórias e infecções, né, cutâneas, como a queimadura. Então, tá lá, a sulfadiazina tópica, que é a sulfadiazina, né, utilizados aí. Passa pomada com vontade, né, para evitar infecção secundária. Tá bem? E a sulfalazina é utilizada em colite ulcerativa, tá? São lesões que ocorrem no cólon, porque ela vai ser metabolizada e vai formar um acetil salicílico. Tá bem? Como é que é esse negócio aqui, professor? A sulfalazina, as bactérias do trato gastrointestinal vai se converter ela em ácido acetil salicílico. E o acetil salicílico, o que ele faz? Inibe COX. 2. Consequentemente, diminui o quê? Diminui a inflamação, ou seja, diminui a colite. Então, você toma uma sulfa que vai dar origem ao acetil salicílico por conta das bactérias do trato gastrointestinal e aí diminui a inflamação do trato gastrointestinal. Então, são utilizados nessas situações ali. Tá bem? Aí a contraindicação, né? Pode levar à formação dos cristais, tá certo? Cristais de ácido úrico, né? Perdão, cristais de sulfa, né? E aí precipitar um cálculo renal, reações de hipersensibilidade e pode causar o que nós chamamos de kernictério em recém-nato. Tá bom? O que é o kernictério? Kernictério é o seguinte. Você vai administrar sulfa e ela vai ser carreada, não é isso? Você administra, tem uma boa absorção, é absorvida, vai para onde? Vai para o sangue. No sangue, quem que carrega a maioria dos fármacos? São uma proteína conhecida como albumina. Ok? Albumina. Ela tem sítios de ligação. Muito bem. Só que a albumina carrega fármacos e carrega também moléculas o quê? Endógenas. Um exemplo é a bile. Tá bem? Tá? A bilirrubina. Bilirrubina. Então carrega. Quando você administra a sulfa ela tem maior afinidade pelo sítio de ligação da albumina. Então, o que ela faz? Ela se liga e desloca a bilirrubina. E aí a bilirrubina, quando se deposita na pele, o paciente fica equitérico, amarelo. Só que quando ela se deposita em estrutura motora, como por exemplo no caudado, no putamen e na substância negra, causa o que nós chamamos de kernictério. Então a criancinha fica aqui, ó, né, hipertônico, né? Porque depositou bile nos gânglios da base. Entenderam isso? Aí causa então o kernictério. O que é o kernictério então? Você administra sulfa, a sulfa desloca a bilirrubina livre então vai se ligar aonde? Em estruturas motoras no gânglios da base. E aí dá esplasticidade, contração. Então, a criança tem espasmo, ó, hipertônico dos membros. Ó. Ok? Olha lá. Beleza? Muito bem. Pode causar anemia hemolítica, semelhante lá ao cloranfenicol, do mesmo jeito, ó. Em paciente com deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase. Então, usa sulfa. A sulfa vai levar o aumento da produção de água oxigenada. Como o paciente tem deficiência, não vai formar água, vai concentrar água oxigenada. Se concentrar água oxigenada, ela atua onde? Na membrana. E aí destrói a membrana. E aí causa anemia hemolítica.
em pacientes com deficiência da glicose 6-fosfato deshidrogenado. Tá bem? Então tá lá. O risco kernictério, né? A interação anticoagulante, e vai. Posologia. Uma coisa importante é o seguinte, às vezes se utiliza sulfa-metoxazol com trimetropin, e a sulfa, ó, elas são contraindicadas com a metenamina. A metenamina é um antisséptico urinário, o Cepurin. Urina verdinho, né? Como é que funciona a metenamina? A metenamina é metabolizada e ela forma formaldeído. Então você urina formol, e o formaldeído destrói a bactéria. Muito bem. A sulfa inativa o quê? Perdão, a metenamina inativa a sulfa. Tá certo? Inativa a sulfa. Por isso, então, é contraindicado. Se usar uma infecção urinária, a sulfa, né, o sulfa, em associação com a metenamina, vai inativar a sulfa. Tá bom? Trimetropin é outra enzima lá na frente, ó. Descoberto depois. Tá onde, ó, não é seletiva, tanto em humanos como em seres, como em micro-organismos. Ó, mesma coisa, mesma via, PABA, ácido fólico, tetrahidrofólico e aí as bases. Muito bem. Esse fármaco interfere aonde? Impede a enzima chamada dihidrofolato redutase. Impede a conversão. Não vou formar ácido tetrahidrofólico. Só que está presente no micro-organismo e nos seres humanos. Significa que eu vou ter mais reações adversas com o trimetropin do que quando se estivesse utilizando a sulfa. Só que quando eu associo, agora vamos lá, quando eu associo as duas, tanto a sulfa como o trimetropin, eu tenho sinergismo, tá bom? Porque está atuando na mesma via metabólica, só que em enzimas diferentes, tá bom? Em enzimas diferentes. Olha lá, observe que eu tenho um espectro para gram positivo, só que aí o trimetropin tem um espectro maior para gram negativo, certo? Se concentra, né, em todos os líquidos pleurais, em todos os compartimentos, bem absorvido pelo trato gastrointestinal. Tá bem? Aí o pK, a diferença do pK a pH, quando descobriu o trimetropin, eu tenho que lembrar disso aqui. Droga ácida melhor absorvida em pH ácido, droga básica melhor absorvida em pH básico, né? E o que acontecia? Na próstata, tá bem? Na próstata, o pH, se não me engano, é em torno de 5. Então, o que acontecia? Administrava o trimetropin, no pH do sanguíneo em torno de 7, facilitava a penetração, que ficava o quê? Da forma não ionizada. Quando ele chegava, ele se ionizava, né? Porque o pH da próstata é em torno de 5, se não me engano. E quando ele se ionizava, ele batia e não retornava para o sangue. E ele se concentrava onde? Se concentrava na próstata. Por isso, muito utilizado em infecções prostáticas. Por essa diferença na verdade, essa relação do pKa com o pH. Facilitou, então, a utilização dele. Tá bem? Metabolizado do fígado, excreção, então, por isso infecções, ó, urinárias não complicadas, infecções profiláticas, e aí vai. Contraindicação, paciente com anemia megaloblástica, porque o paciente já está com anemia, você vai diminuir a síntese de ácido fólico, tetrahidrofólico, de bases, né? Então, é contraindicado. Gestante, idosos, é isso? Paciente com insuficiência renal e hepática, e aí vai. As reações adversas são mais náusea, vômito, dermatite, prurido e anemia, pode levar a um quadro de anemia. Atravessa a placenta, tudo bem. Okay? Aí quando associou a sulfametoxazol com o trimetropin, também é conhecido como cotrimoxazol. Aí tem o sinergismo, tá bom? Aí associou os dois, eu tenho então o sinergismo, é a melhor combinação. Associação, sinergismo de ação, porque atua na mesma via metabólica, mas em enzimas diferentes. Tem então o sinergismo de ação.
Então, aqui só sem o fármaco, um gráfico mostrando, né, o número de bactérias, horas, só o trimetropim e com o trimetropim, ambos. Observa que quando se utiliza ambos, diminui drasticamente o quê? O número de colônias bacterianas. Estão aí mostrando que tem um sinergismo. Certo? Mesmo jeito, né? Como se associa, ele vai ter o mesmo espectro de ação, potencializado, né? Fluido prostático, e vai. Tudo. Gram positivo, gram negativo, infecções do trato gastrointestinal, infecções prostáticas do trato geniturinário, trato respiratório. Então, serve com antibiótico de amplo espectro, tanto em gram positivo, gram negativo, e boa distribuição nos tecidos, tanto gastrointestinal, respiratório e trato geniturinário. Aí, as infecções urinárias, infecções respiratórias, né? Infecções intestinais. Crianças, lactentes, né? Insuficiência renal são contraindicados. Urticária, muito comum, anemia, e anemia hemolítica naqueles pacientes com deficiência da glicose 6-fosfato desogenado, que na farmácia a gente não consegue detectar, né? Aí a posologia, né, para quem... Chegamos agora nas quinolonas, onde que atua na enzima, ó, atua na DNA girase. Então, a primeira quinolona foi o ácido naridíxico, depois nós tivemos o ácido pipemídico, tá certo? Essas nós chamamos de quinolonas de primeira geração. Depois adicionaram flúor na molécula, surgiu as quinolonas de segunda geração, chamadas quinolonas fluoradas, tá bem? Então tá lá, o ácido naridíxico foi uma quinolona de primeira geração, tá bem? Adicionaram o quê? No ácido naridíxico, um flúor, né? E aí deu origem o quê? A norfloxacina, ou seja, as quinolonas de segunda geração, ou também chamadas de fluoradas. Com a adição do flúor, aumentou a potência do espectro para gram negativo, ou seja, intensificou seu espectro para gram negativo e ampliou o espectro para gram positivo. Outra coisa importante é a distribuição. Antes, o ácido naridíxico só se concentrava onde? No trato geniturinário. Então, só era utilizado o ácido naridíxico para infecções do trato geniturinário. Aí, quando se adicionou o flúor, além de aumentar a potência para gram negativo e gram positivo, né, aumentou a distribuição em outros tecidos, podendo ser utilizadas infecções do osso, trato gastrointestinal, certo? Pulmonar. E aí, a presença também do grupamento piparesídico, que é esse grupamentozinho aqui, ó, permitiu atividade contra pseudomonas, que é da superbactéria. Então, tá lá a utilização. Então, em resumo, as quinolonas de primeira geração só tinham espectro para gram negativo e infecções do trato geniturinário. Quando se adicionou a molécula, reforçou o espectro gram negativo e ampliou o espectro para gram positivo. E distribuição em outros tecidos. Tá bom? Qual que é o mecanismo? Inibe a DNA girase. Tudo começa o quê? A molécula está toda enroladinha. Eu tenho que desenrolar a molécula para fazer a cópia. Então, o que ele faz? Impede a DNA girase. Tá bem? Então, tá lá, ó. Tá todo enroladinho. Precisa o quê? Desenrolar para fazer a cópia, para duplicar. E aí, célula mãe, célula filha. Bom, tá tudo enrolado. O que acontece? Impede. Não desenrola. Aí, o que acontece? A DNA polimerase não consegue fazer a replicação do material genético. Tá bem? Tudo bem. Aí, as de primeira geração. Ácido naridíxico, ácido pipemídico. As de segunda, a norfloxacina, que aí adicionou o flúor na molécula. Depois de terceira geração, aí nós temos quem? A ciprofloxacina. Aí depois nós temos a de quarta geração, que é a
moxifloxacina e a tamifloxacina, também conhecida como quinolonas do trato respiratório, tá bem? Então, lá de primeira geração, né, sem espectro contra gram positivo e limitada a infecções urinárias. Quanto à segunda geração, infecções geniturinárias, trato gastrointestinal e pseudomonas. As de terceira, ampliou o espectro gram-negativo, infecções sistêmicas. E as de quarta, gram-negativo, gram-positivo, são consideradas também do trato respiratório. Como é o exemplo aqui, a moxifloxacina, né? Então, as de quarta geração são conhecidas como quinolonas do trato respiratório, que é a moxifloxacina e a levo, né? Levofloxacina. Daí a utilização para sinusite, pneumonia, e aí vai. Tá bem? Então, primeira geração só tinha espectro para gram negativo. Segunda geração, espectro para gram negativo, e aí já começou a pegar gram positivo, e aí a distribuição em outros tecidos. A de terceira geração, gram positivo, gram negativo, clamídia, micoplasma, tá bem? E as de quarta geração, gram negativo, gram positivo. E anaeróbios, né? Vamos colocar assim, os anaeróbios. Utilizadas, então, no trato respiratório. Trato respiratório. Farmacocinética, bem absorvida, não é isso? A ciprofloxacina, biodisponibilidade, aí vai. Oral. E vamos lá. Distribuição, distribui-se por outros tecidos, principalmente as fluoquinolonas, tá? As quinolonas de primeira geração só se distribui principalmente onde? No trato geniturinário. As quinolonas de primeira. É o restante, todo o trato, todo o organismo. Aí observem aqui, ó. Ó, só para mostrar para vocês. Fluido prostático. Oxfloxacina. Então ela passou a ser utilizada mais do que a sulfa para infecções. Pulmão, olha lá, ciprofloxacina. Olha lá, levofloxacina. Tá bem? Então passou a utilizar também para infecções do pulmão. Osso, olha lá, ciprofloxacina. Olha lá, levofloxacina, utilizado no quadro de sinusite. Utilizado em quadros de osteomielite. Tá bem? Trato gastrointestinal, também. Foi muito utilizado nesse quadro aí. Certo? Então, e a distribuição, né, dos fluidos corporais aqui. Só rapidamente metabolizado, excretado via renal, né? E aí vai. Aí só mostrando a maioria o que? Renal, né? Observa aqui. A maioria é renal. Aí as infecções, então, são utilizadas infecções respiratórias, infecções urinárias, infecções da pele, osteomielite, que é osso, né? Tem dificuldade, então aí infecções do trato de doença venérea, DSTs, né? A utilização delas pode ser utilizada. Reações adversas, diarreia, náusea, vômito, e aí, ó, fototoxicidade. Lembra com a tetraciclina, a minoxiclina, a doxiclina? E aqui também causa fototoxicidade. Tá bem, ó? Ó, o uso de quinolona. Tomou para infecção urinária, saiu para o sol, olha lá, problema. Tá bom? Contraindicado para gestante, é isso? A questão do leite materno, cuidado. A ciprofloxacina, e paciente hepatopata, por quê? A ciprofloxacina inibidor enzimático citocromo P450. Tá bem? Então, quando a gente fala em A, B, C, tá assim, ó, A, nenhum risco fetal. B, sem estudo. Tá bem? Controlados em ser humano, apenas em animais sugerem a toxicidade. C, tem que analisar, que tem risco demonstrado toxicidade. Ok? D e X, jamais, né? Risco presente. Então, A e B pode. C tem que pensar, D e X nem pensar. Ok? Grava assim, fica mais fácil. Então, A e B pode, né? C tem que pensar, né? Porque tem demonstrado risco fetal. D e X nem pensar. Interação, ciprofloxacina é inibidor enzimático, então aí já sabe, aumenta a concentração daquele fármaco,
Aumenta o efeito, aumenta as reações adversas. Bem? Posologia, a sinalidade de cada um, né? Não vou me ater a isso aqui não, tá bom? Vamos lá. A norfloxacina, 12 em 12, 7 dias, levofloxacina, perfloxacina, aí vai. Aí algumas marcas que a gente tem de referência. Partimos então para a rifampicina. O que ela faz? Inibe a RNA polimerase. Tá bem? Bom, o mecanismo de ação dela, lembra disso? Ó? Precisa desenrolar DNA girase. Depois, a DNA polimerase faz a cópia, 2 DNA. E aí depois eu tenho aqui a RNA polimerase. Então, o mecanismo de ação dela impede o quê? A RNA polimerase, de fazer aquela cópia, ou seja, o RNA mensageiro. Então, impede a formação disso aqui. Muito bem. Gram positivo, gram negativo, né? Muito, ó, para Mycobacteria tuberculose, né? Deveria ser um antibiótico de reserva para a utilização, mas caiu de forma corriqueira. Até uso tópico conhecido como rifocina, né? Então está lá metabolizado no fígado, sob a ação do citocromo P450. Isso aqui tem que orientar o paciente que ele vai urinar, ele vai cuspir, né? Ele vai defecar tudo laranja, né? Vai chorar, a lágrima vai estar laranja. Então, cuidado com a utilização de lente, né? Então, isso aqui você tem que orientar o paciente quando fazer uso por via sistêmica, tá bom? Então, ó, principalmente por essas duas patologias, que são micobactérias, né? A tuberculose e a hanseníase, né? Deveria ser um antibiótico de reserva. Mas, no Brasil, não. É utilizado à torta direita. Tá bem? Então, tá lá. E era utilizado para gonorreia também. Tá certo? É utilizado para gonorreia. Urinar, né? Fezes, urina, vai ficar tudo com alaranjado, mas é normal, é dele, né? Tranquilo. Não deve ser usado os 3 primeiros meses. C, tem que pensar, né? O que tem que pensar? Tem que analisar risco-benefício. Tá bom? E a rifampicina é um indutor enzimático. O que é indutor? Acelera o metabolismo. Então, vai diminuir o efeito, e diminuindo o efeito, pode correr o risco de ter uma gravidez indesejada, correr o risco de um embolismo, tá bem? Então, cuidado com a utilização da rifampicina, tá bem? Fisiologia, nome genérico. Chegamos, então, agora ao metronidazol. Quando eu falo metronidazol, vamos estar aqui, os nitroimidazóis. Eu vou falar metronidazol, mas eu vou colocar assim, ó, nós temos metronidazol, sequinidazol, tinidazol e nimorazol. É o mesmo mecanismo de ação. Aqui, eu falo, professor, mas o metronidazol, ele é antiprotozoário? Sim. A principal ação dele, ó, é ação como antiprotozoário. Mas ele também tem ação contra o quê? Bactérias anaeróbias. Daí o seu uso aqui, como antimicrobiano. E o mesmo se aplica ao metronidazol, sequinidazol, tinidazol e nimorazol. E aí eu brinco sempre que assim, é o MST, porque o nimorazol quase não está sendo mais utilizado, né? Então é metronidazol, sequinidazol, tinidazol. Tá bom? Então tá lá mostrando, sintetizou o nimorazol. Então tá lá, metronidazol, tinidazol, sequinidazol e o nimorazol. Só que esse coitadinho caiu em desuso. Sobrou sempre o que? O MST. Não é movimento sem terra, não. É metronidazol, sequinidazol, tinidazol. Tá bem? Mecanismo de ação. Ele forma intermediários. Tá bem? Então você tem a bactéria, o DNA da bactéria, o ribossomo da bactéria. Então você administra o metronidazol. A bactéria pega esse metronidazol e transforma em quê? Em radicais nitrogenados. E esse radical nitrogenado vai lá e quebra a fita de DNA.
em bactérias anaeróbias. Então, por isso fala assim, ó, resulta da ligação de produtos intermediários, ou seja, são os radicais nitrogenados, que vão lá e quebra a fita de DNA da bactéria anaeróbia. Tá bem? Então, o espectro de ação, ó, pseudomonas, clostridium, bactérias e tal, giardia, né? Mas principalmente bactérias anaeróbias. Tá bom? Então tá lá. Boa absorção, distribuição, né? Atravessa a barreira hematocefálica, situações. Metabolizado no fígado, excreção, 75% renal. Tá bem? Então, é utilizado para giardias, amebíase, sim. Para tricomonas, sim. Para gadanelas, sim. Mas aqui, né, eu estou apresentando para vocês a ação antimicrobiana dele contra o quê? Bactérias anaeróbias. Tá bom? Então tá lá. Efeitos diversos, náusea, vômito, né? Causa o efeito de sulfiram, que é o acúmulo de acetaldeído. Tá bem? Então, ó, tá lá. Interação medicamentosa com álcool, né? O que ele promove? Efeito de sulfirante. Então, o álcool é metabolizado em acetaldeído, acetato. Quando você utiliza lá o metronidazol, sequinidazol, tinidazol, vai ter o efeito, causa efeito de sulfirão. O que é isso? Ele inibe a enzima que converte acetaldeído em acetato. Acumula o quê? Acetaldeído. E aí o paciente passa mal. Tá bem? Náusea, vômito, erupção cutânea, aí vai. Tá bem? Extremamente teratogênico, né? Então, ó, os primeiros 3 semanas, né? Os três primeiros meses, onde eu tenho maior sensibilidade aos fármacos, né? Então, aí eu tenho que tomar cuidado com relação a isso aí. Não usar no primeiro trimestre de gestação. Tá bem? Aí a posologia, né, da utilização de tricomonas. Tá bem? Certo, senhores? Por hoje nós vamos ficar por aqui. Alguma dúvida? Não. Ok, prof. Não, nenhuma dúvida.